Alô, amigo das redes sociais, passando aqui rapidamente para falar da tão polêmica PEC 241, Projeto de Emenda à Constituição 241. Eu fui impulsionado a falar sobre esse tema tão polêmico porque hoje, assistindo o noticiário local, eu vi um jornalista, um apresentador, incentivando seus telespectadores a se posicionarem contra esse projeto de emenda à Constituição, e sinceramente eu não entendi por quê. Então vamos lá, o que é a PEC 241? É um projeto de emenda à Constituição que visa estabelecer um teto para os gastos do governo, ou seja, simplificando, o governo só poderá investir em 2017 o que investiu em 2016, é claro que esse dinheiro corrigido pelo índice da inflação do ano anterior. Beleza? Bacana? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Por que essa medida? Por que a PEC 241? Porque o país está super endividado por irresponsabilidade de governos anteriores que, para fazerem um nome, investiram o que o país não tinha para investir, ou seja, gastaram muito mais do que arrecadavam, gastaram muito mais do que ganharam. O país ficou super endividado. Para você ter uma ideia, no final do ano passado, a dívida da União era de 2,8 trilhões de reais. Você não ouviu errado não, pasmem os senhores, quase 3 trilhões de reais era a dívida da União até o final do ano passado. Mas eu quero ressaltar algo interessante aqui, é que a dívida em si não é o problema é como pagar essa dívida. Sabe por quê? Os Estados Unidos, no começo da década, teve uma dívida que alcançou 100% do seu PIB, mas muito pelo contrário do Brasil, os juros da dívida americana era de 0,5%, enquanto os juros da dívida brasileira é de 14,25%. E também os Estados Unidos tinha e tem o respeito econômico de todas as nações no mundo afora, muito diferente do Brasil, que já perdeu a sua credibilidade econômica faz muito tempo. Então vamos lá, numa possibilidade muito remota, se a dívida continuasse crescendo no ritmo que está, mas porém se o PIB crescesse na medida que a dívida também cresce, o problema não seria tão grave, porque mesmo apertado, o país ainda nesses próximos anos teria condições de arcar, de honrar com a sua dívida, mas não é o que acontece. Enquanto a dívida cresceu 21,7% no último ano, o PIB recuou. Sabe quanto? 3,75%, ou seja, a dívida está aumentando, e o dinheiro para pagar a dívida está diminuindo, ou seja, a dívida vai ficar impagável futuramente. Os economistas dizem que se continuar no mesmo ritmo até ao final de 2018, a dívida pública brasileira alcançará 80% do seu PIB. Isso seria um colapso econômico quase ou praticamente irreversível na história do Brasil. Uma catástrofe econômica, traduzindo tudo aqui. Então vamos lá. Daí então a importância de aprovar a PEC 241, ou seja, o Brasil está super endividado e não tem dinheiro para pagar, não atrai investidores, não tem confiança internacional. Daí a importância da PEC 241, estabelecer um teto de gastos do governo para que essa dívida pelo menos não aumente, dando aí, em primeira instância, pelo menos um respirar econômico para o país, dando aí a esperança de uma estabilidade econômica, de uma melhora econômica para o país, controlando aí, então a inflação, os juros e diminuindo o desemprego na nação. Aí entra a grande polêmica. Muitos tentam induzir na sociedade que a PEC ela cortará recursos da saúde e da educação. Isso é uma mentira. Isso é uma inverdade.
A PEC do teto para os gastos públicos, ela não congela recursos da saúde e educação. O que a proposta faz é alterar ao longo da sua vigência o critério de gasto mínimo nestas duas esferas, duas áreas, ok? Então vamos lá. Atualmente, o governo é obrigado a gastar 18% da sua receita de impostos em educação e 13,2% da sua receita corrente líquida em saúde. Para você ter uma ideia bem clara de que não haverá um teto, está aqui no projeto 241, PEC 241. Mesmo com a aprovação da PEC 241, o poder executivo e legislativo não ficará impedido de determinar despesas em saúde e educação acima do mínimo. Ou seja, não há corte, não há teto, ok? É bem verdade que neste caso outras contas teriam que ser ajustadas. Mas, para deixar bem claro, não há corte em saúde e educação, não há tetos pré-estabelecidos para saúde e educação. Os investimentos vão continuar acontecendo. Importante ressaltar que tudo que é investido no país em saúde e educação, pouco mais de 20% é de responsabilidade do governo federal. Os restantes, quase 80%, é de responsabilidade de estados e municípios. Não precisa ser economista, não precisa ser especialista em área fiscal para saber que essa proposta é boa. É muito simples. Sabe como? É só entender o que está acontecendo. Ou seja, vou traduzir para você. O PT, o PCdoB e o PSOL são contra essa proposta, esse projeto de emenda à Constituição. Só por aí você já pode ter certeza que a proposta é excelente para o país, excelente para o povo. Então vamos apoiar, gente. Vamos apoiar o projeto de lei, a PEC 241. É bom para o povo, é bom para a nação, é bom que o governo tenha assim, consciência do que está gastando e que só gaste o que é realmente essencial para controlar a economia da nação e para ajudar o seu povo, controlando assim a inflação, controlando assim a alta dos juros e controlando assim, melhor dizendo, diminuindo o desemprego na nação, no país. Um abraço.